Atos dos Apóstolos, capítulo 16, leremos do versículo 6 até o versículo 10. Vamos completar a missão. Há 77 anos, a PIB de Balsas, a primeira igreja evangélica desta cidade, proclama que só em Jesus Cristo há a verdadeira salvação. Temos lançado sementes do Evangelho e vamos continuar a lançá-las, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Somente a eternidade será capaz de revelar todos os frutos decorrentes do investimento feito por essa igreja. A semente nunca volta vazia. A nossa obrigação é proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O servo do Senhor no passado já falou que evangelização é um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que ele vai encontrar pão. Então nós somos essa igreja que simplesmente está compartilhando tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem feito por nós. Quando o gadareno foi liberto por Jesus, foi transformado, ele era um verdadeiro depósito de demônio. A cidade toda tinha medo dele, ele tinha aquela imagem de um verdadeiro monstro. A guarda, a polícia da cidade não podia segurá-lo. A Bíblia diz que até mesmo com correntes, com grilhões que o aprisionavam, como se fosse isopor, ele despedaçava tudo, quebrava tudo. Quando ele aparecia no local, todo mundo corria para outro local, até o dia em que Jesus o encontrou. E quando Jesus o encontrou, Jesus o transformou. Jesus botou para correr aquele monte, aquela legião de demônio. Ele estava entupido de demônio até o talo. Jesus botou para correr, e a Bíblia diz que Jesus o devolveu em são juízo, em plena consciência para a sua família, foi recalibrado, Deus o transformou, devolveu para a sua família, mas falou para ele assim: vai para os teus, conta tudo que Jesus fez por ti, e como teve misericórdia de ti. As testemunhas de Cristo são exatamente aqueles que experimentaram o que Jesus é capaz de fazer, e o que Ele fez por nós, nós não podemos deixar escondido. A palavra diz que não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido da parte de Deus. Atos capítulo 16, do versículo 6 até o versículo 10. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ele estava em Troade. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante do Senhor, na Tua presença santa, incomparável. Obrigado pelos que estão aqui fisicamente, presencialmente, os que acompanham essa transmissão online. Abençoa, Deus, a todos, onde quer que estejam, que sejam abençoados de maneira multiplicada pelo Senhor. E agora, diante da proclamação da Tua palavra, do Teu santo Evangelho, pedimos que Tu tenhas misericórdia do mensageiro e que, apesar das minhas muitas limitações, Tu me uses, ó Deus, para falar o coração do Teu povo. Estamos aqui para ouvir Tua voz, Senhor, por isso suplicamos: fala, papai, fala, porque os Teus servos ouvem. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus, amém. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava em Troade, que era numa parte da Ásia, e de repente Deus começa a fazer com que nada dê certo. As portas começam a se fechar, ele quer forçar um pouco, Deus mostra que não é o propósito dele, e ele tenta de uma forma, tenta outra, a porta fecha, a porta fecha, a porta fecha. E aí de repente Deus precisa dar a Paulo uma visão. Um varão, um homem macedônio aparece diante dele e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós estamos falando de outro continente, nós estamos falando de Europa. Deus o está chamando da Ásia para a Europa.
Deus quer alcançar as nações. Deus quer alcançar a todos. A Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Deus não criou ninguém para ser lançado no inferno. Não é o nosso Deus, o Deus que nós cremos, que quer que a pessoa vá para lá, porque isso aí é uma incoerência com o que o texto bíblico diz. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Deus apenas honra o desejo das pessoas de viverem no erro, no engano, no pecado, distante do Senhor. E Deus tem propósitos. Deus tem diante de si um macroplano. Deus enxerga todas as coisas. Ele tem diante de si presente, passado e futuro. Ele enxerga todas as dimensões dos seres humanos em toda parte na face da terra. E Deus sabe exatamente qual é o momento que Ele tem que mover cada peça nesse grande tabuleiro que faz parte do plano e do propósito do Senhor. Mesmo os homens mais espirituais, as mulheres mais espirituais, em algum momento, podem estar com o pensamento desalinhado em relação a Deus, desalinhado em relação aos céus. Então é muito importante que o tempo todo nós estejamos buscando entender aonde o Senhor quer que a gente vá, o que Ele quer que nós façamos, aonde Ele quer que nós apliquemos a nossa força, a nossa energia, os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, porque a chance que nós temos de errar é muito grande. Se o Senhor nos der corda total e nos soltar, a gente vai se arrebentar. É possível que muitos nem se lembrem mais que Deus exista, vão simplesmente correr atrás da própria vida, dos próprios planos, dos próprios projetos, de ganhar muito dinheiro e cada vez mais dinheiro, e prestígio e poder. Então de vez em quando Deus tem que dar uma sacolejada, tem que dar uma sacudida para a gente poder parar, mesmo sendo nós homens e mulheres de oração, que têm intimidade com Deus, que buscamos ao Senhor, mas muitas vezes Deus tem que dar uma brecada na gente, e a gente tem que parar, e foi o que Deus fez com Paulo. Paulo tem certeza que o momento é o momento de focar todas as suas energias, de mirar todos os canhões, de ligar todas as turbinas em direção à Ásia. Mas Deus estava querendo que o projeto avançasse naquele momento específico, naquela janela de oportunidade, na Europa. Então Deus dá a ele uma visão clara, nítida. E aí alguém poderia dizer assim: pastor, mas quem garante? Quem garante que aquela visão não veio, por exemplo, de Satanás? Satanás nunca vai nos mandar pregar o evangelho para ninguém. Satanás nunca vai nos encorajar a pregar as boas novas de salvação. Porque ele sabe que no dia que nós pregarmos, e a pessoa crê, aquela pessoa vai sair de debaixo do poder dele. Aquela pessoa vai sair de dentro do cativeiro das trevas e do inferno. Então o que ele puder fazer para nos enjaular, para nos aprisionar, para nos distrair, pensa num povo fácil de distrair, são os homens e mulheres de Deus. A gente se distrai com política, a gente se distrai com futebol. Escolha as suas guerras, mas escolha aquelas que fazem parte das prioridades de Deus. O que a gente vê, irmãos, de gente militando por aquilo que não é a nossa causa principal de vida. Quanta gente que está militando por reinos que não vão sobrar, que não vai sobrar deles nem o pó. Os céus e a terra passarão, é o que diz a palavra do Senhor. Foque naquilo que é eterno. Foque naquilo que é o essencial. O apóstolo Paulo, mesmo fazendo algo fantástico, primoroso, maravilhoso, mas não estava, nesse instante aqui do texto bíblico, absolutamente alinhado e sincronizado com o alto, com o céu e com Deus. Então Deus precisa lhe dar muita clareza. Num devocional que provavelmente nós vamos fazer com os homens aqui da igreja, foi lançado agora por Missões Nacionais. É um livro antigo, mas foi relançado. Era da Lifeway, agora é da Junta de Missões Nacionais, os direitos de publicação. Conhecendo Deus e fazendo sua vontade. O resumo do livro é: nós devemos entender aonde Deus está se movendo, como Deus está agindo, e nós devemos nos juntar a Ele, para fazer exatamente o que Ele quer que nós façamos. Quando nós lemos um texto como esse, irmãos, eu fico pensando assim: quantos varões macedônios vão ter que aparecer para nós em visão, para poder nós nos despertarmos? Será que vai ter que aparecer para nós em visão um varão macedônio dizendo assim: passe a Batavo e ajuda-nos? Nós vamos desbravar e embrenhar por essa balsas inteira, maior município em extensão territorial do Maranhão, e vamos levar o evangelho, amém? Vamos levar o evangelho, nós temos que avançar.
Aqueles que estão em busca de ganhar muito dinheiro, isso não é errado, não é ilegítimo. Eles fazem estudos rigorosos, meticulosos, detalhados. Ninguém dá murro em ponta de faca. Ninguém rasga dinheiro, gasta tempo à toa, eles vão de maneira estratégica. E quantas igrejas nós vemos, irmãos, acomodados, sem ter coragem de botar a cara na rua, de conhecer sua vizinhança, de saber quantos bairros sua cidade tem, de saber qual é o público-alvo a que nós vamos pregar, quem são as pessoas que devem ser o alvo direto do nosso amor, quem são as pessoas que estão chegando aqui, transformando essa cidade na sua cidade, gente que veio de fora, mas está se radicando aqui, e nós não vemos que aí tem uma grande, escancarada janela para a pregação do Evangelho, para alcançarmos não só estes migrantes que estão chegando em Balsas, mas alcançarmos o Brasil inteiro, porque aqui nós temos gente chegando de tudo quanto é lugar. Na sexta-feira nós tivemos uma assembleia administrativa, recebemos 4 membros por carta de transferência. Curiosamente, cada carta era de um estado diferente. Então tinha carta do Tocantins, tinha carta do Maranhão, tinha carta do Piauí, tinha uma carta do Distrito Federal, sendo pedido aqui para a PIB de Balsas. As pessoas estão chegando aqui, mas cada uma dessas pessoas ainda comunica com aquele outro local de onde veio, o seu local de origem. Ou é a terra natal, ou um local por onde viveu algum tempo, onde tem alguns contatos. Então você tem uma conectividade, você tem uma conexão, você tem uma linha direta para alcançar aquelas pessoas. Aonde você tiver pessoas na face da terra, a igreja do Senhor precisa chegar, mas tem que ser uma igreja sensível à movimentação e ao agir de Deus. Uma igreja que está sedenta por fazer e cumprir a vontade do Senhor todos os dias da sua existência. Quantos varões macedônios, meu Deus do céu, terão que aparecer para nós em visão, clamando: passa a Batavo e ajuda-nos, passa ao interior X e ajuda-nos, passa a Feira Nova e ajuda-nos, passe às cidades que estão aqui em nossa zona imediata de alcance e abrangência, passa a cidade e ajuda-nos. Ontem eu vi, acompanhando pelo Instagram, uma igreja que eu visitei pessoalmente lá em Belo Horizonte, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, tem quase 20 mil membros, pastoreada pelo pastor Paulo Mazzoni, não faz parte mais da nossa denominação. E em 2020 eles começaram a plantar uma igreja em Picos, Piauí, que metade de mim é de Picos, Piauí, que é a terra natal do meu pai, metade de mim é piauiense. E eu passei por lá recentemente, e eu não tinha ideia que existia uma igreja deles, uma extensão da Central de Belo Horizonte em Picos, Piauí. E ontem um pastor estava lá, passou a semana com a equipe de Belo Horizonte, eu fui descobrir que a igreja que foi plantada em 2020 tem mais de 1.000 pessoas sendo membro lá em Picos, Piauí. Gente que estava lá na outra ponta, sai de uma ponta do sudeste do Brasil e tem aquela sensibilidade de dizer assim: Picos é uma cidade polo, Picos é uma cidade estratégica, e ela precisa ser alcançada. Em menos de 6 anos, com 5 anos, já tem mais de 1.000 pessoas, pequenos grupos espalhados. Aí eu fui olhar um pouco a dinâmica deles, espalharam pequenos grupos por pelo menos 6 cidades ali no entorno, na adjacência de Picos, Piauí, inclusive Jaicós, onde eu já preguei o Evangelho, uma cidade minúscula, de uns 4.000 habitantes, pastor Paulo Mazzoni, pastor da Central de Belo Horizonte, que esse dia chegou da Grécia, foi lá em Jaicós, para poder expandir aquele trabalho. E o coração daquele povo pega fogo. Em um dos storyzinhos que ele compartilhou, achei lindo, maravilhoso, a mulher dizendo assim: eu estava aqui nessa casa, numa casinha de interior, no interior do interior de Jaicós, eu estava aqui nessa casa sendo devorada pela ansiedade. Chegou um pequeno grupo, o pequeno grupo chegou na varanda da casa daquela mulher, na área da casa daquela mulher. E nunca mais eu tive isso, porque o pequeno grupo chegou, os louvores a Deus, o conhecimento da palavra, Jesus transformou o meu coração. Meus irmãos, houve uma época que a maior igreja do mundo era uma igreja lá na Coreia, pastor David Yang-Shu. Hoje eu ouvi dizer que a maior do mundo hoje fica na Índia. Mas quando a gente estuda um pouquinho a biografia destes homens de Deus, que foi pastor daquela igreja que tinha mais de 1 milhão de membros que tinham sido convertidos a partir daquela igreja, ele vai revelar o seguinte: como foi que essa igreja expandiu tanto? Ele falou que todas as vezes que ele fechava os olhos, ele enxergava as pessoas despencando dentro do inferno. Todas as vezes que fechava os olhos, ele enxergava as pessoas despencando dentro do inferno. Ele não conseguia mais nem dormir.
Então ele ficou desesperado para pregar de todas as formas possíveis o Evangelho, para que o máximo possível de pessoas pudessem ouvir e conhecer sobre Jesus Cristo. Nossos olhos estão muito secos, enxutos. Nós não choramos mais pelos perdidos. Nós não perdemos mais noite de sono por causa dos perdidos, dos que não têm salvação. Dificilmente uma ovelha vai me procurar e vai dizer assim: pastor, quero conversar com você, eu estou muito triste. Eu estou muito triste porque 2024 inteiro e 2025, já estamos no 4º mês do ano, eu nunca consegui testemunhar sobre Jesus para ninguém. Eu nunca consegui ganhar uma pessoa para Jesus. Elas não falam sobre isso. Raramente alguém fala sobre isso. Preciso ser justo. Elas vão dizer assim: eu estou triste porque eu não passei no concurso público. Eu estou triste porque eu terminei um namoro. Eu estou triste porque eu queria comprar um carro e não deu certo agora. Projetos materiais meramente humanos. Nós precisamos voltar a ter fervor, paixão espiritual, um desprendimento que nos faça ir em busca das ovelhas perdidas. Gente que está zanzando pelo mundo, mas que o lugar delas é aqui. Ainda tem muita cadeira vazia que tem que ser preenchida. Tem muita gente que, se puder, acaba com a própria vida hoje na cidade de Balsas, porque elas não veem esperança para o amanhã. Gente que está se dopando todos os dias para poder conseguir dormir. Gente que todo dia arquiteta e trama como é que vai botar um ponto final naquilo que ela diz: essa aqui é uma dor insuportável, é um fardo. Nós precisamos nos sensibilizar, meus irmãos, com essas pessoas. A gente morava em Belém, um dia eu fui buscar Milka no trabalho, entrou no carro, à tardinha, Liz era pequenininha, bebê, estava no bebê conforto atrás, chorando. Disse: minha filha, o que foi? O que fizeram com você? O que aprontaram com você? Fala quem foi que eu vou resolver isso agora. Pensa no marido valente. Ela disse: não, eu estou muito triste, porque muita colega minha aqui do trabalho não é crente ainda. E eu estou pensando que, de repente, se alguma delas morrer do jeito que está aí, vai para o inferno. E eu fiquei assim, emocionado com aquela cena, porque foi para mim uma cena raríssima, mesmo sendo pastor. Dificilmente você vê alguém chorando, pensando assim: eu tenho um familiar, eu tenho um amigo que não é crente ainda, que não é convertido, que não entregou a vida para Jesus, e se essa pessoa morrer, se a Bíblia é Bíblia, a palavra de Deus e é a verdade, essa pessoa vai morrer, vai para o inferno. Nós precisamos nos sensibilizar, colocar a agenda de Deus na nossa pauta de prioridade, que a agenda do céu volte a ter prioridade na agenda dos homens e mulheres de Deus. Como eu falo sempre para vocês, eu já morei em 3 regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste. No norte do Brasil e no centro-oeste eu tive tristezas iguais. Eu morei em ruas onde vizinhos, que eu sabia que aqueles vizinhos existiam, subitamente morreram. Lá em Belém foi um caso muito triste, que era uma senhora que morava sozinha, era costureira, e aí foi até um dia de pequeno grupo, a gente estava no pequeno grupo em casa, uma terça-feira, daqui a pouco aparecem viaturas da polícia, a gente está dentro de casa, mas eu vejo as luzes do giroflex lá rodando e tal, mas sem sirene. Eu saio à porta e vou lá pertinho e digo assim: o que aconteceu? Não, aquela senhorinha que morava naquela casa morreu, e parece que já tem uns 3 dias que ela tinha morrido, porque veio alguém que tentou ligar para ela por uns dias e não respondeu e tal, e de repente pediu uma escada, subiu no muro, quando entrou por lá, viu a chave pelo lado de dentro, arrebentou a porta, a mulher estava morta lá dentro. Disse: meu Deus, essa mulher era minha vizinha, essa mulher estava a poucos metros da minha casa, essa mulher morreu com Cristo ou não? Você não tem noção do que é sofrimento, foi o que eu passei por causa daquilo ali. E lá em Braslândia, no meio do confinamento, da pandemia, tinha um vizinho de frente, tinha uma oficina, no setor que a gente morava, setor norte, lá de Braslândia. Estava na oficina, tinha oficina, e aí todos os dias abria, sempre eu via ali com uma bituca de cigarro na boca, e fumava, e aquele estresse de trabalhar na oficina, etc. Era um senhor que aparentava mais de 60 anos. E aí, de repente, amanheceu um dia, a oficina fechada, porta baixa, segundo dia, terceiro dia. Aí eu falei: rapaz, cadê o seu fulano aí? Não soube não, ele morreu. Ele estava na chácara dele, deu um infarto fulminante e morreu. Irmãos, eu abati tanto com aquilo ali, eu me abati tanto. Eu me senti os piores personagens bíblicos. Você já viu a história do bom samaritano lá? Estava lá o camarada espancado, foi roubado e todo machucado na beira do caminho. Nenhum dos personagens religiosos tinha tempo para ele.
Aí alguém nada a ver foi quem parou e foi cuidar e etc. Eu me senti aquele indigno, porque muitas vezes as agendas, até religiosas da gente, não deixam a gente cumprir a nossa missão. Cuidado com isso. A nossa missão é alcançar aqueles que ainda não têm esperança, aqueles que, se morrerem hoje sem Cristo, irreversivelmente vão passar a eternidade no inferno. Não há penitência, não há absolutamente nada que se faça à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, apenas enquanto a pessoa está viva, ela pode ser alcançada pela salvação de Cristo Jesus. Devemos pregar o Evangelho, não podemos nos calar. O cantor Asaf Borba, quantas vezes cantou? Quantos de nós cantamos? Muitos, talvez todos cantamos. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Elas precisam saber que em Jesus Cristo há esperança, que em Jesus Cristo há salvação, que em Jesus Cristo há resposta e ponto final para a angústia da alma, para o medo da eternidade do futuro, para o medo da morte. Elas precisam de um amor perfeito, de um amor verdadeiro. Elas precisam conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Temos que alcançar as nações para Cristo. Um dia, nós fomos alvo do amor e do propósito missionário de alguém. Você acha que era brincadeira para alguém, 150 anos, sair do primeiro mundo, como eu falei na abertura da campanha de missões, sair da Europa, especialmente do sul dos Estados Unidos, e vir para terceiro mundo, como era Brasil, embrenhar nesse meio de mundo aqui, o Brasil totalmente invadido por todo tipo de moléstia que você puder imaginar, e eles vinham para cá. Muitos missionários norte-americanos, quando eles vinham para cá, eles não vinham simplesmente para um passeio turístico chamado projeto missionário, mas eles vinham para realmente viver, e muitos deles aqui morreram e aqui foram sepultados, inclusive. Falei para os irmãos que eu sou alvo direto desse amor. Então Deus levantou os missionários norte-americanos, eles começaram a pregar o Evangelho no sul do Piauí. Primeira igreja batista plantada no Piauí foi a Igreja Batista de Corrente, no sul do Piauí. Foi a primeira igreja batista plantada. Os missionários saíam de lá, eles iam no aviãozinho Teco-Teco, eles iam para Alto Parnaíba lançar sementes do Evangelho. A igreja lá tem cerca de 40 anos, talvez um pouquinho mais. Daquela semente do Evangelho eu fui alcançado. Por aquela semente que foi lançada por missionários norte-americanos, eu sou hoje o pastor de vocês, estou aqui pregando. Aqui a nossa história é muito linda, só que a gente não conhece, a gente não gosta de honrar a nossa própria história. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: se você é batista, orgulhe-se disso. A gente não deve em nada, irmãos, para absolutamente nenhuma denominação. Me dá uma tristeza quando eu vejo jovens, especialmente batistas, migrando para outras denominações. Meu amigo, é só porque você não conhece a sua história. Porque você nunca vai ter como amar aquilo que você não conhece. Nossa história é linda. Se você descobrir como foi que começou o trabalho batista no Maranhão, você cai em lágrimas louvando a Deus pela vida dos pioneiros. Se você souber como que foi o percurso e a trajetória de evangelização no sul do Maranhão, você fica emocionadíssimo. Eu fiz uma coleta de informações, vou mostrar umas fotos para vocês, da cidade de Mangabeiras. Mangabeiras, o primeiro aeroporto que teve em Mangabeiras, São Raimundo das Mangabeiras, sabe quem foi que o abriu? Projeta para a gente a foto aí. Primeira igreja batista de Mangabeiras. Porque os americanos vinham para lá, saíam de Floriano para Mangabeiras, e não tinha aeroporto. E parece que até hoje não tem, né? Até o que abriram, deixaram fechar. E aí eles pousavam na BR-230. Só que havia naquela época uma hostilidade muito forte, perseguição, para que não abrisse o trabalho protestante na cidade. Aí o que aconteceu? Fizeram uma denúncia. Denúncia por quê? Porque quando o avião Teco-Teco saía de Floriano para Mangabeiras, ele pousava simplesmente na BR. Aí disseram, não pode. É claro que o tráfego não era como hoje. Mas aí com isso, o piloto foi notificado, claro, e não pôde mais pousar na BR. Então a Igreja Batista foi e abriu o primeiro aeroporto que Mangabeiras teve, para poder receber o avião com os missionários norte-americanos, e essa foto é daquela época. Nós estamos aqui falando da década de 50 à década de 60. Foi aberto por irmãos daquela igreja, daquela comunidade de fé, para poder receber aqueles que levariam a semente do Evangelho. Tem uma última foto.
esse talvez é um dos pastores, levavam também grupos de missionários, e assim a semente. Quantos de vocês tinham conhecimento sobre isso? Levanta a mão. Quantos tinham conhecimento? Pouquíssimos tinham conhecimento. Nós não conhecemos nossa história. Como é que a gente vai valorizar e vai amar aquilo que nós não conhecemos? No dia que você conhecer a história dos batistas no Piauí, começando por Corrente, você diz assim, meu Deus, eu estou venerando o pessoal lá da Europa, e a turma aqui Tupiniquim, criado na beira da caieira, gente que tem a nossa genética, gente que está aqui em nosso torrão, que a gente precisa conhecer. E para nós, irmãos, muitas vezes é uma vergonha olharmos para trás e imaginar que 60 anos atrás havia esse coração desbravador, audacioso, corajoso, essa coragem de peitar e dizer assim, não tem aeroporto aqui, pois nós vamos abrir um aeroporto, mas a semente do Evangelho vai chegar. Se a única forma de chegar é dessa forma, vai chegar. Agora você viaja no tempo, chega em 2025. E você pensa que muitas vezes por um chuvisco o cristão não tem coragem de ir para o culto. Pastor Exaltino Gomes Coelho Filho que gostava de dizer assim, tem crente que canta, mas não pensa no que está cantando. Porque ele diz assim, se eu tiver Jesus ao lado e por ele for mandado e por ele auxiliado, onde me mandar irei. Senhor, por ti eu vou dar a própria vida. Ele fala assim, ele brinca dizendo assim, o camarada não dá nem oferta, o camarada não dá o dízimo, vai dar a vida. Corações amarrados. Cuidado, meus irmãos, quantos templos hoje na Europa, que outrora, Europa foi berço do protestantismo, avivamentos, os últimos da história, próximos de nós, lugar que foi palco de grandes avivamentos e avivalistas. Muitos templos hoje estão sendo vendidos, leiloados, sendo transformados em bares, boates, cassinos, igrejas com grandes estruturas, mas a fé de muitos morreu. Por quê? Porque não foram capazes de retransmitir paixão e fervor espiritual para as novas gerações. Ensine os seus filhos a amarem a Jesus, a amarem a igreja, a amarem a obra missionária, a verem a pregação do Evangelho acontecendo. Toda vez que eu viajo para pregar fora em algum lugar, em regra, no final das contas eu paguei para pregar. Porque o meu operacional é muito grande, tanto quanto eu morava em Brasília, até mesmo aqui. Então, se eu vou sair, eu tenho que fazer um operacional de gente para cuidar das meninas e para fazer isso. Quando era em Brasília, pegar táxi para o aeroporto e isso, e aquilo outro, deixar a gente para pregar e não sei mais o quê. No final das contas, eu terminava pagando para pregar, mas fazia com todo prazer. E toda vez que eu tinha a chance, eu sempre queria e sempre faço questão de levar minhas filhas. Elas nunca vão ser um empecilho para eu pregar o Evangelho. Eu quero que elas vejam. Eu quero sempre que elas vejam que o que faz os olhos do Pai mais brilhar nessa terra é o amor por Jesus Cristo. É o desejo de fazer a vontade de Deus. Hoje elas não entendem muita coisa, mas um dia elas vão entender por que o pai delas saiu da capital da República para vir para o interior do Maranhão. Por que o pai dela viveu alguns anos da sua vida como se fosse um cigano. Se eu morrer hoje, eu não tenho nada para deixar para minhas filhas material, mas eu tenho deixado um grande legado, que é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que tipo de fé, que herança, que legado você está deixando para seus filhos, para as próximas gerações. Eles veem brilhos nos seus olhos. É tão maravilhoso você olhar e perceber como que Deus trabalha. Nós fomos com uma comitiva aqui, da PIB de Balsas, para Luiz Eduardo Magalhães, prestigiar, participar da inauguração da Cristolândia, porque nós teremos uma Cristolândia em Balsas. Não existe Cristolândia no Pará, no Tocantins, no Piauí e no Maranhão. A primeira vai ser em Balsas, Maranhão, em nome de Jesus Cristo. Quando nós chegamos lá, irmãos, uma estrutura fenomenal. Eles gastaram cerca de 20 milhões de reais para fazer uma estrutura de altíssima qualidade, dentro de uma área de 3 hectares, para receber gente que está em situação de rua, mendigo, gente drogado, gente que para a sociedade é um peso morto, que se essa pessoa morresse seria um alívio para a sociedade. Deus tocou no coração de um grande produtor daquela região, que não é nem da denominação batista, ele é de uma denominação menonita. E Deus tocou no coração dele e ele falou assim, pode contar comigo, eu vou doar esse projeto inteiro. O camarada entregou o projeto na chave. Ele entregou na chave o projeto, ele entregou na chave. Estávamos lá na inauguração e ele falou, geralmente quando tem uma clínica de recuperação é aquele lugar assim, tenebroso.
E às vezes as pessoas pensam que a droga está só no meio do pobre. A droga está na altíssima sociedade. Gente que muitas vezes tem uma vida encastelada de alto luxo, é dependente química, só que tem pouca visibilidade em relação a isso. Geralmente é mais notório no meio de pobre. E ele falou, esse ambiente foi projetado pensando também em quem é rico, que poderia ter restrição de ir para outro lugar. Porque a gente quer que as famílias, por exemplo, fiquem em paz de saber que vai vir para um lugar que tem estrutura. Mas o foco não é que venha para cá só por causa da estrutura, é porque aqui o pano de fundo vai ser a pregação do Evangelho. Muito bem, isso aí foi quando teve o descerramento da placa. À noite foi ter o culto de gratidão a Deus pela inauguração daquele belo projeto. E eu me sentei na mesma fileira que ele e sua esposa estavam. Depois teve um momento de homenagem, receberam uma placa da Junta de Missões e fomos orar agradecendo por eles. Foi-lhes cedida a palavra e chamaram o que eu penso que eram seus 2 filhos. Irmãos, na cara de todos, dele, da esposa, dos filhos, não sei se era genro também pelo meio, o semblante de alegria, de felicidade. Quem é que desembolsa 20 milhões de reais para tratar dependente químico? E a família toda está ali feliz. Eu digo, meu Deus, ele teve um preparo muito forte por trás dessas vidas, desses corações. Deus está fazendo a sua obra. Deus sabe por que aquele homem teve aquela sensibilidade, assim como Deus sabe por que o apóstolo Paulo ficou sensível a dizer, eu tenho que sair da Ásia, eu tenho que ir para a Macedônia. Cada um diante de Deus entende as motivações, por que o Senhor nos conduz para alvos e missões específicas da nossa vida. Nós só não podemos, irmãos, deixar de orar e de nos colocar à disposição do Senhor. Senhor, eu estou aqui ao teu dispor. Nós temos muita área a ser alcançada. Nós somos, irmãos, uma igreja que vai alcançar dimensões inimagináveis. Nós não temos noção de onde que Deus vai levar a PIB de Balsas. Não é para a glória humana, não. Porque a glória humana ela só serve para nos afastar de Deus. Mas é para a glória de Deus. Porque uma igreja forte é uma igreja que é usada por Deus com poder, para abençoar outras igrejas e para ser usada por Deus para alcançar toda uma região. Mas isso só vai acontecer quando cada um que está aqui entender quem é você dentro desse grande projeto, dessa grande missão do Senhor. Todos os dias, vocês saem daqui e vocês vão para a vida. Balsas é uma cidade de um povo muito trabalhador, de um povo arrojado. O ritmo nosso aqui é frenético, ninguém para. É um povo que trabalha, que labora, que labuta, que dificilmente vai parar. Mas Deus quer que você use essa tua força de trabalho para levar também a semente do Evangelho. Aonde você for, você precisa ser um missionário do Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, temos que ser retaguarda. Mandamos missionários e vai chegar o momento que nós vamos puxar as cordas. E quando a corda da PIB de Balsas for puxada, nós vamos ver os grandes frutos, os incontáveis frutos que vamos colher. Cada oferta dessa, irmãos, que nós colocamos diante do altar do Senhor, Deus tem poder de fazê-la multiplicar. Deus tem poder de fazê-la multiplicar. A Bíblia diz que Deus olhou para a oferta de uma viúva pobre e aquela oferta tocou o coração do Senhor. Não é a quantidade, mas é a sensibilidade do coração, que diz assim, Senhor, eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero fazer parte do teu grande propósito. Senhor, usa a minha vida, usa tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para o louvor da tua glória, para o avanço do teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Igreja, vamos orar por isso aqui então mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelos seus grandes benefícios sobre a nossa vida. Bendito seja o eterno